Bom, olá a todos, continuando aqui nossa leitura. Tá divertido esse livro de Reis, né, pessoal? Só que aqui no caso eu vou usar o livro de Crônicas um pouco, né? Porque o próximo rei aqui de Judá, que é o Reino do Sul, é o rei Jeosafá, que inclusive já tinha ajudado o rei Acabe, né, em batalha, tudo. Só que o livro de Reis só dá uma resumidinha de nada. Fala que ele foi um bom rei, pronto, morreu, acabou. Já o livro de Crônicas traz mais histórias, né, de Jeosafá. Por exemplo, assim que ele voltou daquela batalha onde o rei Acabe morreu, aconteceu o seguinte, ó. E Jeosafá, rei de Judá, voltou em paz à sua casa em Jerusalém. E Jeú, filho de Anani, o vidente, saiu ao encontro do rei Jeosafá e lhe disse: Devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles que odeiam ao Senhor? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. O que está acontecendo aqui? Esse profeta está dando uma bronca nele porque ele ajudou o rei Acabe naquela batalha lá contra os sírios, em que o rei Acabe morreu. Então, como o rei Acabe era um rei considerado mau, então ele levou uma bronca aqui de Jeosafá, dizendo que viria uma grande ira da parte de Deus sobre ele. Na verdade não veio, né? Ele teve só uma ameaça de guerra, mas aí o próprio Deus ajudou ele, tá bom? Esse versículo aqui, eu já fiz um vídeo sobre esse termo aqui em hebraico, mas é só para citar para quem não conhece o canal, até porque esse canal tem tanto vídeo que os vídeos acabam se perdendo, né, no tempo, que diz assim, ó: Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, guardai-o e fazei-o, porque não há Senhor nosso Deus, não há no Senhor nosso Deus iniquidade, nem acepção de pessoas, nem aceitação de suborno. Esse termo aqui, acepção, que nem eu mostrei naquele vídeo, ele também tem a ver com suborno. São pessoas que querem fazer coisas para tentar serem privilegiadas por Deus. Por exemplo, Senhor, eu ganhei uma alma para Jesus, então o Senhor vai me abençoar. Mas, segundo esses textos, né, nos termos em hebraico, Deus não aceita suborno, tá? Ele não eleva ninguém, esse aqui é o sentido de acepção. Ele não promove ninguém, nem por bem nem por mal, tá? Então isso aí é bobagem. Quem faz o bem só esperando recompensa divina, de acordo com a própria Bíblia, vai quebrar a cara, tá bom? Podem procurar aí no canal, que eu acho que talvez vocês achem, se alguém interessado de ver esse vídeo. Coloca o nome do canal na caixinha de pesquisa, mais a palavra acepção de pessoas. Aí essa batalha, que seria o grande mal que eles colocariam contra Jeosafá, o próprio Deus ajudou ele, ó. E quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e Moabe, que eram os povos que vieram contra Jeosafá, e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores da montanha de Seir, para os destruir e exterminar, e acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. O que Deus fez aqui? Ele fez uma emboscada. Então nós vimos naquele vídeo anterior que Deus ele conspira, né, contra as suas criaturas, o que é bem estranho. E aqui, para ajudar o rei Jeosafá e o reino de Judá, ele faz ali uma emboscada para um povo matar outro povo, e eles acabam se destruindo uns aos outros. Mas vai ficar estranho mais para frente, tá? Por enquanto normal, mas vai ficar um pouquinho estranho mais para frente, tá? Depois disso, Jeosafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que era o filho lá do Acabe, que procedeu com toda impiedade, e aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis. Um detalhe, aqui o profeta já tinha dado uma bronca nele porque ele se uniu com o rei Acabe, que era mau. Aí chega alguns versículos para frente, ele se une com o filho do rei Acabe, que é o Acasias, que também é mau. Então não faz muito sentido. E aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis, e fizeram os navios Ezion-Geber. Porém Eliezer, filho de Dodava e de Maressa, profetizou contra Jeosafá, dizendo: Porquanto te aliaste com Acasias, que era mau, o Senhor despedaçou as tuas obras, e os navios se quebraram e não puderam ir para a Tarsis. Então é meio controverso, né? Se ele já tinha levado uma bronca por causa de Acabe, por que ele faz uma aliança com o filho de Acabe, Acasias? E essa quebra de navios é mencionada em Reis também, só que aqui eles não falam a causa. O livro de Reis é bem simplista ao falar de Jeosafá, só fala assim, ó: E fez Jeosafá navio de Tarsis para ir a Ofir por causa do ouro. Porém não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Então Acasias, filho de Acabe, disse a Jeosafá: Vão os meus servos com os teus servos nos navios. Porém Jeosafá não quis. Então o livro de Reis, se tivesse só o livro de Reis, a gente não ia entender o porquê que ele não quis que os servos de Acasias fossem com ele. Mas como tem crônicas, a gente entende que é porque ele levou uma segunda bronca de um outro profeta por ter feito exatamente a mesma coisa, tá bom? Agora vamos falar desse Acasias aqui então, que reinou no reino do norte de Israel. E depois da morte de Acabe, Moabe se rebelou contra Israel.
Engraçado que Moabe é o mesmo que se rebelou ali contra o Judá, né? Os Moabitas. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria, e adoeceu. Então dá a entender que ele caiu, a grade pode ter rompido, e aí ele ficou doente. E enviou mensageiros, e disse-lhes: ide e perguntai a Baal-Zebude, deus de Ecrom. Olha quem ele manda consultar quando ele fica doente, ó. Baal-Zecubre, sendo que Baal é senhor, e aqui Zebub deve ser algum trocadilho, algum jogo de palavras, mas é uma divindade que era o deus de Ecrom. Se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o Tisbita: levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria e diz-lhes: porventura não há Deus em Israel para ir consultar Baal-Zebude, Deus de Ecrom? Então o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo que Deus ele tem um comportamento aqui ciumento. Porque o Acasias manda consultar esse Baal-Zebude, que é uma outra divindade, aí Deus faz uma pergunta meio até irônica, né? Por acaso não tem Deus em Israel para vocês consultar esse outro Deus? E até curioso, né? Porque Acasias não procura um profeta. Sendo que se tinha Deus em Israel e tinha tanto profeta como a gente viu, ele manda procurar uma divindade estrangeira. Aí Deus castiga ele, né? E por isso assim diz o Senhor: da cama que subiste não descerás, mas em falta morrerás. Então Elias partiu. Aí tem o episódio, né, que o rei Acasias, ele manda mensageiros para Elias, né? Porque Elias vai para o monte. Mas Elias responde, ó, e disse ao capitão de 50: se eu, pois, sou homem de Deus, preste bem atenção agora que é a estranheza, ó, desça fogo do céu e te consuma, a ti e aos teus 50. Então fogo desceu do céu e consumiu aquele homem e os seus 50 que estavam com ele. Esses 50 aqui, ó, é um grupo de homens que foram lá para tentar trazer Elias até o rei Acasias. Isso se repete umas 3 vezes aqui no livro de Reis, tá? Eu copiei só um versículo, mas tem um ciclo. 3 vezes acontece isso. Eles vão lá buscar o profeta Elias, Elias clama fogo do céu. Eu acho que ele acostumou lá depois do desafio de Baal, então ele aprendeu como é que faz a técnica, e ele manda fogo do céu. Agora, o que tem de estranho nisso, pessoal, é que quando ele foi ajudar o rei de Judá aqui, Deus, ele fez uma conspiração aqui, ó. Ele armou uma emboscada contra os Moabitas, que também tinham atacado lá Israel, e os Amonitas, e contra esses povos das montanhas de Seir. Ele jogou uns contra os outros. Não era mais fácil ele ter mandado fogo do céu e ter consumido essas pessoas? Já que Elias tinha essa habilidade? Era só ele mandar Elias ir lá e falar: ó, Elias, manda fogo do céu aí e consome aqueles Moabitas lá e os Amonitas. Simples. Assim como, por exemplo, a conspiração que nós vimos, que Deus armou toda uma conspiração para matar o rei Acabe, colocando até mentira na boca dos profetas. Se Deus quisesse que Acabe morresse, era só ele ter mandado fogo do céu, o fogo tinha consumido Acabe na hora. Outro detalhe interessante que ninguém observa nesses textos é que Deus queria tanto que Acabe morresse, que ele estava com raiva de Acabe. Por que Deus não simplesmente não mandou Acabe para um suposto inferno, como acreditam os cristãos? Vocês notaram que a punição aqui sempre é a morte, não é um inferno, um mundo espiritual? Porque era muito fácil, era só ele falar: não, beleza, o Acabe é mau, quando ele morrer ele vai para o inferno. Mas você não vê isso na Bíblia, porque isso não era uma concepção hebraica. Tá bom, pessoal? Então é curioso, né? Quando chega aqui na parte de Elias, Elias manda fogo do céu com uma facilidade, como se ele tivesse um isqueiro divino. Então fica claro pra gente, né, que esses textos aqui da saga de Elias, eles são meio fantasiosos, né? Por isso que eles não aparecem em crônicas. E por fim temos Jeroão, né, de Judá, lá do Reino do Sul. Aí depois de Jeosafá, aqui é uma parte bem estranha. Dormiu com seus pais e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi. E Jeroão, seu filho, reinou em seu lugar. E teve irmãos, os irmãos de Jeorão, filhos de Josafá, que eram Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias. Todos esses foram filhos de Jeosafá, que foi um homem bom e era o rei de Israel. E seus pais... Deixa eu só ver um detalhe aqui interessante, que Jeosafá não era o rei de Israel, ele era o rei de Judá. Tô achando estranho aqui, rei de Israel. Mas enfim, vamos continuar. E seus... Talvez seja um erro da própria Bíblia, né, do próprio autor. Depois eu tenho que verificar isso daqui, porque eu estou no Reino do Sul agora. Tanto que ele fala aqui, ó, da casa de Davi. Enfim. E seu pai lhes deu muitos presentes de prata e de ouro e de coisas preciosíssimas, juntamente com cidades fortificadas em Judá. O que o autor está dizendo? Que Josafá foi um homem bom, conforme nós já vimos. Ele até ajudou o rei Acabe lá em batalha, tudo. E Josafá, além de ser um homem bom que agradou a Deus, Josafá amava todos esses filhos dele, Azarias, Jeiel, Zacarias, etc. Que ele dava ouro, prata, coisas preciosas e até cidades
ele deu para esses filhos aqui, ó. Por quê? Porque ele amava esses filhos. 5 filhos. Porém, o reino deu a Jeorão, porquanto era o primogênito. E, subindo Jeroão ao reino de seu pai, e havendo-se fortificado, matou a todos os seus irmãos à espada, como também a alguns dos príncipes de Israel. Poxa, peraí, Josafá era um cara super bom segundo a Bíblia. Fez tudo aquilo que agradou ao Senhor e andou nos caminhos de Davi, seu pai. E o filho dele é tão cruel ao ponto de matar todos os irmãos, mesmo sabendo que Josafá gostava deles? Jesus não falou que uma árvore se conhece pelos frutos? Como é que, por exemplo, uma figueira vai dar uva ou uma parreira vai dar figo? Como que um homem bom gerou um homem mau? E aí, como é que fica? Porque ele matou os próprios irmãos, todos eles. Mesmo a Bíblia informando que Josafá gostava desses irmãos. E até alguns dos príncipes de Israel. Meio controverso, né, pessoal? E andou no caminho dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe, porque tinha a filha de Acabe por mulher. Então aqui ele está falando dos reis de Israel, porque aquele negócio de parentela que eu falei para vocês, que o rei Josafá tinha se aparentado do rei Acabe. Agora nós sabemos por quê. É porque a filha de Josafá, o filho de Josafá, Jorão, casou-se com a filha de Acabe, tomou ela por esposa. E fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Então lhe veio um escrito da parte de Elias, o profeta. Essa aqui é a única menção de Elias no livro de Crônicas, tá, pessoal? E aqui também nós temos um probleminha, né? Porque esse escrito aqui de Elias, pela ordem cronológica, ele é 6 anos depois de que Elias foi arrebatado aos céus. Eu também já tenho um vídeo sobre isso no canal, então eu não vou nem me alongar aqui, mas Elias não foi arrebatado aos céus, tá, pessoal? Quem quiser, procura aí no canal, digita Analisando as Escrituras, mais o nome do vídeo, que aí vocês vão ver. É um vídeo até antigo, tá? Que dizia: assim diz o Senhor Deus de Davi, teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Josafá, teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá. É engraçado aqui a expressão, né, Deus de Davi. Eu acho que é a única vez que aparece na Bíblia, né, que geralmente é Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, ou Deus de Israel. Curioso. Mas andaste no caminho dos reis de Israel, que era o outro reino, e fizeste prostituir a Judá e aos moradores de Jerusalém, segundo a prostituição da casa de Acabe. E também, aqui ó, o que eu falei, ó, mataste a teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Deixa eu fazer uma pausazinha aqui, pessoal, porque é engraçado que nessa época tinha profeta, tinha Elias, tinha tudo. Se o próprio Deus já sabia que os irmãos dele, de Jeorão, eram melhores que ele, por que Deus não avisou? Falou assim: olha, Josafá, coloca como seu sucessor Zacarias, porque Jeorão é mau, ele vai matar todos os seus outros filhos. Era muito simples, né, pessoal? Em vez dele ter deixado acontecer uma tragédia dessa. É o mesmo que você ser um vidente, você ter o número de bilhete premiado da loteria e não jogar. Enfim. Eis que o Senhor ferirá com grande flagelo ao teu povo, e aos teus filhos, e às tuas mulheres, e a todas as tuas fazendas. Tu também terás uma grande enfermidade, por causa de uma doença em tuas entranhas, até que elas saiam, de dia em dia, por causa do mal. Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o espírito dos filisteus e dos árabes, que estavam do lado dos etíopes. Estes subiram a Judá e deram sobre ela, e levaram todos os bens que se achou na casa do rei, como também a seus filhos e as suas mulheres, de modo que não lhe deixaram filho algum, senão Jeoacás, o mais moço dos seus filhos. E depois de tudo isso, o Senhor o feriu nas suas entranhas, com uma enfermidade incurável. E sucedeu que, depois de muito tempo, ao fim de 2 anos, saíram-lhe as entranhas por causa da doença. E negócio estranho, né? Nojento. E morreu daquela grave enfermidade, e o seu povo não lhe queimou aroma, como queimaram aos seus pais. Ela tá finalizando aqui o vídeo, tá? Quem puder dar um likezinho, já ativa aí o sininho quem é inscrito, tá? Que tudo isso aí de engajamento ajuda a aumentar o alcance do vídeo. Aí aqui nós temos um tipo de repeteco, né? Porque quando Elias é arrebatado ao céu, Eliseu, ele pega a capa de Elias, perdão, aqui o próprio Elias pega a sua capa, e ele fere as águas do rio Jordão, as quais se dividiram para os 2 lados. Aí ele e Eliseu passaram pelo rio Jordão, como se fosse a coisa mais simples do mundo, sabe? Você interromper um curso de um rio com uma simples capa e você andar no meio do rio. Acho que naquela época eles não sabiam que era ponte. Aí depois que Elias sobe para o céu, Eliseu faz o mesmo, ó. Ele pega a capa de Elias, que dele caiu, ele fere as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um lado para o outro, e Elias passou. Coisa mais simples do mundo, sabe? É que nem um semáforo.
Sabe quando você quer cruzar um rio e você não sabe nadar? Você pega, bate com a capa, você faz um caminho? Bem simples. E é o mesmo milagre aqui de Josué, que Josué aqui, segundo Josué 3,13, ele também faz as águas do mesmo rio Jordão se separar. Eu acho que deve ter algum botão automático nesse rio Jordão, porque todo mundo passa por ele a seco. Aqui já a parte que Elias sobe para o céu. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu no redemoinho. Olha, Elias subiu ao céu, eu já até expliquei naquele vídeo que aqui o céu, Shammai, em hebraico, é o céu físico mesmo, tá? Não é nem um céu espiritual. Eu já expliquei naquele outro vídeo que aqui Elias foi transladado de um lugar para o outro. Tudo bem, é perfeitamente aceitável dentro da lógica e da Bíblia. Mas e a carruagem de fogo? Como que uma carruagem de fogo, um cavalo de fogo, separou os dois? Aliás, alguém já viu um cavalo de fogo? Um cavalo não é um animal? Como é que é um cavalo de fogo? E como que ele separou os dois? Eles estavam de mão dada, estavam andando um do lado do outro, de repente o cavalo passou com tudo e separou os dois? Meio fantasioso, né, pessoal, tudo isso, né? E por fim, aí ele sobe para Betel, aqui é aquela parte do careca lá. E subindo ele pelo caminho, os meninos saindo da cidade zombaram dele e disseram: sobe calvo, sobe calvo. Aqui eu já fiz um vídeo também explicando isso daqui, pessoal, que aqui não eram meninos. O motivo desses rapazes terem sido mortos não foi a zombaria por ter chamado ele de careca, é que eles queriam fazer mal para ele, porque eles viram ele ia subindo para o céu. E aí Eliseu não conseguiu subir para o céu, então eles começam a zombar ele no sentido de fazer mal para ele, tá? Procure aí também na caixa de pesquisa que vocês vão ver o vídeo sobre isso. Eu só coloquei esse versículo aqui para finalizar o vídeo, porque eu achei interessante que aquele leão se aposentou. Você lembra aquele leão que comia todo mundo? Então, aqui mudou. O leão se aposentou e no lugar Deus contratou duas ursas. Olha que mudança brusca, ó. E virando-se ele para trás os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então duas ursas saíram do bosque. Duas ursas, acho que elas são da Ursal. E despedaçaram 42 daqueles meninos. Então acho que o leão se aposentou, pessoal, aqui, tá? Ao invés de leão que estava devorando todo mundo, Deus resolveu contratar duas ursas no lugar. São mais eficientes, mais práticas, mais baratas e não puxam o saco, tá? Recomendo. Espero que tenham gostado aí do vídeo. Quem gostou, dá um likezinho aí. Paz a todos.